Tudo bem, já estamos gravando, Silvia. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live organizada pelos meus parceiros aqui da IAMESP. A live será com o título Hiperconvergência, como ela pode colaborar na operação dos transportes passageiros. Eu dou as boas-vindas ao Elcio, Fábio e Luiz, 3 engenheiros que hoje serão os palestrantes, e eu passo a palavra para o meu vice-presidente para assuntos técnicos, o engenheiro Alexandre, que é um dos engenheiros da gerência de projetos da Companhia do Metrô. Sejam bem-vindos a todos. Alexandre, a palavra é com você. Obrigado, Silvia. Novamente gostaria de reforçar aqui o agradecimento aos palestrantes pela essa disponibilidade de estarem conosco aqui hoje, compartilhando conhecimento. A IAMESP tem uma função importante de disseminar conteúdo técnico, principalmente para toda a comunidade metroferroviária, e esse assunto de hoje, pelo título, ele é bem interessante, eu espero que todos gostem. Gostaria de dizer também que a IAMESP tem um termo de colaboração assinado com o CREA de São Paulo, e por conta disso o CREA também apoia essas iniciativas. Gostaria de agradecer então ao sistema CREA Confea Mútua, e gostaria de agradecer também às empresas parceiras da IAMESP, Backroom e Transvia, pelo apoio contínuo às atividades técnicas realizadas pela IAMESP. Eu vou passar para vocês agora um videozinho sobre a RT do CREA, e na sequência eu passo a palavra para o engenheiro Fábio Juvenal fazer a sua própria apresentação e a apresentação dos demais palestrantes de hoje. Só um minutinho aqui para eu compartilhar minha tela. Se todos puderem desconectar o microfone, eu acho que fica melhor a transmissão, né, Alexandre? Eu acho que... Vamos lá, deixa eu colocar aqui no Windows Media Player. Vocês estão vendo a telinha aí, o que é a RT? Já apareceu? Vamos lá, vou dar um play aqui. Sim. É bem aparente. Beleza. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Muito bem. Gostaria então de passar a palavra para o Fábio. Fábio, é com você, com o Elcio e com o Luiz Felipe agora. Muito obrigado aí novamente pela essa disponibilidade. Vamos lá. É um prazer, Alexandre. Nós que agradecemos a oportunidade, né, de poder compartilhar um pouquinho, na verdade, conversar um pouquinho, né, sobre esse tema de hiperconvergência. A gente vem falando muito sobre isso, ouvindo falar muito sobre isso. E a ideia é a gente trazer um pouquinho desse debate para nós todos aqui, e a gente poder compartilhar algumas informações, trazer algumas ideias, tal, né? Acho que eu queria que vocês, primeiro, agradecer a presença de todos que separaram um pouquinho do final dessa quinta-feira para estar conosco. Se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer questão, por favor, coloque no chat, né? Se a gente tiver um tempinho no final, a gente vai tentar responder algumas coisas. Se não, a gente vai disponibilizar isso no site da IAMESP, todas essas as respostas, todas essas questões, e no final a gente vai compartilhar também nossos contatos, e a gente fica à disposição de vocês para a gente continuar esse debate, continuar essa conversa, esse fórum de contribuição sobre esse tema, né?
Eu sou o Fábio, eu sou o vice-presidente da IAMESP para assuntos associativos, sou colega do Alexandre, da equipe da Silvia, que eu faço parte com muita honra, muito agradeço pela possibilidade da gente poder ter trabalhado junto, né, Silvia, esses 2 anos e meio, estamos indo para o nosso último ano agora nessa gestão, né, 21, 23, né, Silvia, né, da nossa, da IAMESP. Eu sou engenheiro de telecomunicações e queria passar a palavra para o Luiz e para o Elcio para eles se apresentarem rapidamente, para a gente conseguir usar bem o tempo e não tomar e terminar, respeitar o horário de término do tempo de vocês. Luiz, mic's yours, my friend. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela presença. Sou engenheiro mecânico, participante do CREA também e trabalho um pouquinho do tempo também na IAMESP. Elcio. Boa noite. Eu só não vou falar quantas ARTs eu tenho, porque vai ficar chato aí, perto do resto aí. Mas, mesmo assim, eu pude acompanhar muito a evolução tecnológica. Eu sou engenheiro eletrônico, tenho mestrado na parte de sistemas, na análise de sistemas. Fui responsável dentro do IDESTRO, Instituto de Desenvolvimento de Sistemas de Transporte São Paulo, pela área do Intelligent Transportation System, e sou membro da ABM, que é a Associação Brasileira de Engenharia Industrial, onde eu mexo na parte de energia. Então, vamos tentar contribuir um pouco aí com esse bate-papo de hoje. Agradeço a Silvia, agradeço a IAMESP, o Alexandre, o Fábio pelo convite, espero poder contribuir um pouco. Vamos lá, Elcio, então, começando já, cara, você falou que você hoje você é vice-presidente do IDESTRA, né, cuida dessa área de ITS, né, acho que a hiperconvergência em função disso que a gente tem proposto para hoje, né, no transporte de passageiros, acho que a questão do ITS está muito vinculada a isso. Conta um pouquinho para a gente, né, dessa questão, né, conceitua um pouquinho. Eu pedi para você conceituar, né, essa questão da hiperconvergência, da hipervisão, né, trazer um pouquinho de informações disso para a gente. Pode ser? Pode ser, Fábio. Quando eu fui convidado, pensei como falar de hiperconvergência, que às vezes pode ser um assunto árido para o pessoal de TI, dentro do ambiente ferroviário, metroferroviário, dentro de junto com um CREA, quer dizer, um papo de engenheiro. E como eu sou engenheiro, eu peguei o meu jeito de fazer engenharia para tentar contextualizar o que é essa hiperconvergência, a importância disso, tá? Para os sistemas de um modo geral, mas especialmente hoje, quando a gente vai falar do sistema de transporte e transporte de passageiros, né? Recentemente, não faz uns 2 anos, escrevi um artigo sobre o ITS 4.0, que é o ITS já com o sobrenome 4.0, seguindo os conceitos da indústria 4.0, e eu vou me permitir ler um pouquinho, porque ITS é uma coisa que a engenharia e esse nosso ambiente aqui está acostumado a falar, mais do que hiperconvergência, certo? Então, essa conceituação de ITS é uma de várias. Coloquei as tecnologias digitais de informação e comunicação aplicadas aos diferentes sistemas de transporte, formam a base do que se convencionou chamar de ITS. ITS é um termo usado no Brasil, é um termo internacional. Esse termo é utilizado na tecnocracia brasileira. Quando nós desenvolvemos isso no IDESTRA, com meus colegas, num acordo de cooperação com a Secretaria de Mobilidade Urbana, nós fomos responsáveis no IDESTRA para criar o guia de ITS no Brasil. Então, aqui tem muito a ver o que a nossa tecnocracia enxerga. À época, nós tínhamos um Ministério das Cidades e uma Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. Hoje mudou muito, nós perdemos o ITS perdeu visibilidade dentro dessas discussões, dentro da estrutura do governo federal, mas à época, pela lei de mobilidade urbana, os prefeitos tinham que fazer um projeto de mobilidade urbana
E dentro desses projetos, você tinha a via, você tinha a calçada, você tinha o transporte público, o transporte não motorizado, etc. E tinha uma linha chamada ITS. E dentro dessa linha cabia muita coisa. Então, a tentativa de regularizar. Então, esse ITS aqui tem uma cara, que eu estou falando aqui, brasileira. Tá? Então, coloca exemplos de tecnologias usadas em transporte terrestre ou urbano são tão variadas quanto leitura de placa de veículos, controladores de semáforos, centrais de tráfego, painéis, as PMVs, painéis de mensagem variável, a própria bilhetagem, pedágios por quilômetro rodado, aplicativos para estacionamento, navegação para automóveis, muita discussão houve em relação ao V2V, Vehicle to Vehicle Communication. Então, as aplicações do TI, né, para diferentes sistemas de transporte de carga, passageiros, é infindável. Isso vai crescendo, e cresce à medida do desenvolvimento dessas áreas de conhecimento, barateamento e popularização dos aplicativos distintos para soluções específicas. É exatamente isso que a gente vai falar sobre a hiperconvergência. A hiperconvergência é natural na tecnologia para você baratear e poder usar todos esses dados que estão disponíveis aí, e você tem que convergir isso para algum lugar. Tá? Eu coloquei mais um pouquinho aí, adiante de uma tela. O ITS vai muito além da utilização pragmática da tecnologia de informática, de comunicação, pois incorpora o 4.0, o de investimento constante em tecnologia. Quer dizer, o ITS 4.0 considera que quando você usa a tecnologia, você vai investir em tecnologia, em recursos para a tecnologia, sendo comprando tecnologia, sendo desenvolvendo, ou sendo sempre atualizado em relação à tecnologia. Isso é conceito 4.0, que é essencial para a manutenção, normalmente, no caso da indústria, para a competitividade das indústrias. Isso aí é aplicado no mundo inteiro. Então, essa conceituação ajuda a transpor o mero uso de soluções digitais para resolver problemas pontuais do operador ou gestor público na área de transportes. E a gente fala aqui, vou começar com o uso de plataformas multipropósito. Essa é uma plataforma multipropósito, já era, antes de a gente falar de hiperconvergência, essas plataformas já tinham como finalidade trazer os dados. O ambiente de trabalho dessas plataformas é conectado de tal forma que o profissional, dentro de suas funções e responsabilidades, tenha acesso à informação arquivada ou em tempo real, possa usar as ferramentas de análise próprias ou licenciadas no momento do uso e fazer simulações em realidade virtual. E isso já no conceito de ITS 4.0. Então, esse conceito começa também por que a gente chama de hipervisão. Já entra a primeira palavra, que é o hiper. Da onde vem esse hiper? Então, tem mais um desenho que eu vou mostrar aqui. Aqui, isso aqui a gente criou também para conversar com o próprio Ministério, etc. Isso aqui seriam as camadas, os layers normais de uma automação. Isso aqui já começa a quebrar aquela pirâmide de automação muito utilizada, inclusive utilizada no metrô, onde você vai, aqui de baixo, do campo, ou da rede de campo, onde você tem os sensores, né? Tem um sensor para ver como é que está trabalhando a locomotiva, você tem um transmissor de temperatura, um transmissor de pressão, válvulas, são os equipamentos que estão no campo, isso para a indústria ou para qualquer aplicação em termos de transporte. Então, isso que se convencionou. Você tem esses transmissores que passam informações e são acionados por um outro nível, que são motores, são robôs, são PLCs, PLC que é muito utilizado nesse nosso meio. A partir do PLC, você passa essas informações para alguém que vai ver, vai supervisionar e eventualmente comandar. Tá certo? E aí a gente chega no nível que a gente chama, né, de supervisão.
Então, vamos falar da convergência, mas antes da hipervisão, você tem a supervisão. E o que você encontra hoje, na maior parte das indústrias, encontra hoje no próprio metrô, tá certo? Você tem vários sistemas supervisórios, você tem informações que permitem a operação e que permitem a informação, os alarmes, e também permite você agir e mandar comandos. Então, você vê que esses sistemas de automação já começam a trazer muitos dados e convergir esses dados. Para onde? Então, o que se convencionou a partir do 4.0 é que todas essas informações convergem para uma web plataforma, uma plataforma onde você tem os dados de operação, você tem dados históricos e tem os dados de design, dados de engenharia, dados de planejamento, todos esses dados numa mesma plataforma. Então, por exemplo, alguém está preocupado com a manutenção e ele vai ter um monte de informação, como ele vai trabalhar, informações históricas são importantes. Dentro dessas informações você pode ter, por exemplo, o manual daquela locomotiva, o manual de cada equipamento que está lá. Você tem vídeos gravados sobre a última manutenção que foi feita, você tem e-mails gravados sobre o que aconteceu em relação a essa última manutenção, você tem, e tudo isso você consegue, dentro dessa plataforma, usar o seu browser e procurar as informações que interessam a você. Informações que chegam através do campo, através do sistema de automação, por exemplo, ou que chega através de um IoT. Então, eu posso fazer um monitoramento de uma vibração de um motor que eu quero observar, e sem precisar passar por tudo. Hoje a gente passa via, se chama web plataforma, porque você passa via o IoT. Tá certo? Então, o IoT ele atravessa toda essa cadeia de informação. Obviamente, para cada camada, ou para tudo, e para toda a arquitetura, você tem que se preocupar com a cibersegurança. Então, dentro das normas que a gente vai falar daqui a pouquinho, você tem que seguir os conduítes de informação para você proteger todas essas camadas de algum ataque hacker. Isso com certeza. Então, essa ideia é uma ideia de engenharia. Essa ideia de engenharia mostra a hipervisão, que é uma coisa da indústria 4.0. A hipervisão é você poder trabalhar acima do supervisório e trabalhar com dados que estão disponíveis, e você tem que saber trabalhar com o Big Data, trabalhar com os gêmeos digitais, trabalhar com realidade aumentada, realidade virtual, fazer modelagem, usar algoritmos cada vez mais disponíveis no mercado, algoritmos de inteligência artificial, para resolver o seu problema específico. Então, para isso, você precisa convergir dados. Então, aqui na área de engenharia, a gente está chegando convergindo dados, não só através dos sistemas tradicionais, mas já com 4.0, utilizando sistemas que atravessam isso, normalmente chamado de IoT. Por isso que a gente chama de web platform, mas não precisaria necessariamente usar a internet para isso, para esse conceito, que é o conceito de hipervisão. A hipervisão trabalha com Big Data, com Data Lake, você precisa ter essas informações, e o usuário é que cria a arquitetura necessária para o que você precisa fazer, para o operador, para o manutentor, para o gerente, dentro desse ambiente. Como trabalhar com isso? Na minha visão, a gente vai ver com o Luiz, a hiperconvergência ela simplesmente é uma ferramenta que ajuda muito e barateia toda essa parafernália de dados aí que a gente pode obter. E ajuda no gerenciamento, por exemplo, do sistema de transporte e a interação entre modais. Fábio, não sei se tem mais alguma... terminando com convergência também por causa da indústria 4.0,
Você tem grupos no mundo inteiro de estudos aí de convergência da área de tecnologia da informação com a área de tecnologia operacional. É uma coisa que se funde. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, hoje ela tem uma diretoria mundial de tecnologia, seja ela de TI ou seja ela de operação, de automação, porque essas coisas se fundem. Naturalmente, essa convergência, ela vem da necessidade do usuário e vem da capacidade e do barateamento de appliances, de dispositivos que permitem você fazer isso. Então, como falei, na Vale, no mundo inteiro, tem uma diretoria e ela trata de TI, de TO, de TA, seja lá o nome que for, mas é a tecnologia, que inclui toda a parte de rede, a parte de informação, a parte de telecomunicações. Tá? Então, isso é a convergência. Isso também é um nome de engenharia e que vai fazer sentido para a gente quando a gente falar da hiperconvergência. Tá? Então, esse ambiente de engenharia, ele já puxa a convergência e puxa a hipervisão. Essa é a introdução que eu queria fazer. Eu só queria, cara, que você complementasse aqui a questão quando a gente fala colocar tudo isso junto dentro de uma mesma cesta, né? Porque de fato, né? Hoje, na verdade, TI, TA, TO, essas coisas e todos os dispositivos que, né? E você está falando da parte de você, os servidores, os dispositivos de ponta, os sensores, um dispositivo de segurança, né? De security mesmo, uma câmera, uma porta, outras coisas, né? Isso tudo dentro de uma mesma cesta, né? Como é que isso amplia, né? A quantidade de dados, a comunicação de dados aí e a questão da cibersegurança, cara, aqui, né? Que é um item que a gente colocou. Como é que fica isso, né? Porque no final do dia, ao passo que você traz uma melhoria, traz uma orquestração mais organizada disso, você traz mais vulnerabilidade ou não? Você traz mais vulnerabilidade, você com a introdução do 5G vai trazer mais vulnerabilidade, você tem o mundo todo preocupado com isso. A partir do 11 de setembro, nos Estados Unidos foram criadas várias agências e normas especificamente para as áreas técnicas de cibersegurança. Isso no Brasil está se transformando, e a partir de 2018 a gente tem essa Política Nacional de Segurança para infraestruturas críticas. Eu coloquei isso porque nós estamos falando de uma infraestrutura crítica, como transporte de passageiro, em massa principalmente, como a iluminação pública, como a distribuição das utilities todas, de gás, de eletricidade, de água, tá certo? Então, isso está no Brasil ainda, essas políticas e a maneira que você reporta os ataques ainda é incipiente, mas até aumentado, inclusive com a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que fez ver a várias empresas a necessidade da proteção cibernética. Tem um slide aqui que fala dessa Política Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas, que é o ambiente que nós estamos conversando, né? E está na lei, tem por finalidade garantir a segurança, resiliência das infraestruturas críticas no país, a continuidade da prestação de seus serviços, né? Segurança de infraestrutura, eu acho que tem que voltar um pouquinho. Parágrafo 1. Infraestrutura crítica são instalações, serviços, bens e sistemas cuja interrupção ou destruição total ou parcial provoque sério impacto social, ambiental, econômico, político, internacional ou a segurança do Estado e a sociedade. Os ataques cibernéticos causam desastres. Eles podem ser ataques terroristas, podem ser ataques de concorrentes, e realmente as vulnerabilidades elas crescem com a digitalização do seu negócio, tá certo? Porém, existem normas técnicas que você seguindo, você vai mitigar de maneira vai mitigar o risco dos ataques. Zerar, por enquanto, não se consegue, tá certo?
Eu devo ter, não sei se eu falo de alguma norma aqui, mais adiante, Fábio. Acho que não, eu acho que... Não, mas a norma para esse tipo de coisa vem dos Estados Unidos, ou na verdade da ISA, que era a Instrument Society of America, que hoje é International Society of Automation. Essas normas nascem lá e se espalham no mundo inteiro, na Europa. Para nós é a IEC 62443. Então, existe qualquer sistema que você for colocar com um data center ou com soluções de hiperconvergência, ou mesmo a solução dentro da sua operação, você tem que seguir essas normas. Por exemplo, a Petrobras, ela tem um caso hoje, é o primeiro que ela lançou, porque a Petrobras trabalha com coisas explosivas, dentro da unidade de processamento de gás natural lá em Itaboraí, no Compeg. O primeiro projeto, todos os equipamentos, todo o projeto é feito dentro da norma IEC 62443, que cria as barreiras, os conduítes, os firewalls necessários para evitar ataques criminosos ou ataques de hackers normais. Então, isso aí, Fábio, qualquer coisa, isso vale para tudo, e para a hiperconvergência, em algumas coisas, vai facilitar, porque você tem menos equipamento, tá certo? Menos interfaces, porém, cada vez que você usa, você pode aumentar a sua vulnerabilidade. Então, a preocupação com cibersegurança, ela é parte do seu desenho de arquitetura. Tá? Interessante essa parte legislativa também disso, né, Elcio? Assim, acho que é interessante eu vou até voltar aqui um slide que pedi, esse artigo 1, primeiro aqui, né, na Política Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas, de fato faz muito sentido, é uma coisa que tem que ser observada mesmo, né? A gente pensa aqui no transporte em massa, né, numa linha de metrô, numa linha ferroviária, ou, né, imagina, né, o que tipo de problema que a gente poderia ter se a gente tivesse um ataque cibernético em relação claro, né, existem dispositivos, e nós sabemos aqui, né, N dispositivos de proteção, mas se você paralisa um sistema desse por 3 minutos para restabelecer alguma coisa, o caos que traz. Isso aconteceu com a estatal alemã dos trens. Eles pararam. Certo? Imagina, foi na Alemanha. Então, essa preocupação ela é constante, inclusive deve ser para todos nós uma preocupação até cultural, porque você está sempre ligado nos seus dispositivos, no seu celular, etc. Isso vai fazer parte, infelizmente, vai fazer parte da nossa cultura, a preocupação com segurança cibernética. Eu queria passar para o Luiz agora, né? A gente fala muito, né, em hipervisão, hiperconvergência. Acho que assim, essa questão da hipervisão, Elcio, foi muito legal que você colocou também. Mas o termo hiperconvergência, ele é originário da TI, né, Luiz? Exato. Conta um pouquinho da história para a gente, cara. Só para a gente, né, tentar depois fazer uma ligação de tudo isso que o Elcio falou, né, e enfim, né, da onde nasceu o termo, né, por que, né, da onde veio isso? Bom, falar um pouquinho de história, então, né? A hiperconvergência, ela vem dos servidores, né? Ele se origina nos servidores. E aí, para isso, eu vou contar um pouquinho da história dos servidores em si, né? Na década de 70, onde tinha aqueles computadores com os cartões perfurados e tudo, que ficou até... o Hollywood levou para as telas do cinema com o jogo da imitação, se eu não me engano, não lembro muito bem o nome do filme, mas onde um americano ou um alemão tentava quebrar o código do outro. São aqueles computadores, né? Só que na década de 70 ela estabelece que o hacker ele é de 19 polegadas e a partir dali fica um padrão quase que mundial, né? Assim, todo mundo começa a produzir isso daí. Na década de 70, começam os servidores que eles têm essa placa no barramento, né? Então, você consegue transmitir os sinais elétricos e aí ele já tem essa cara, né? Com um chassi metálico. Já na década de 90, que é o próximo slide,
vem um switch, um servidor, na verdade, que ele já tem a estrutura mais próxima da que nós conhecemos, né? Que ele vai instalado nos racks, e eles eram um pouco maiores, é lógico, do que os que tem hoje, mas eles tinham, por exemplo, a altura definida e o comprimento definido com processamento, ventoinha, tudo que um servidor ele tem hoje. Claro que os servidores que nós temos hoje em dia, eles são menores. Normalmente, quem conhece da parte de TI, tamanhos 1U, quando ele tem um processamento muito grande, ele vai ter 2Us, e o maior tamanho dele será aproximadamente esse. Só que desenvolveu-se os servidores de Blade, que são os servidores que, sempre buscando a diminuição do espaço, tiraram-se alguns equipamentos que não eram tão importantes assim, como, por exemplo, a própria ventoinha, né? Criou-se uma gaveta, praticamente, onde você coloca os servidores na vertical. Cada gavetinha dessa é praticamente um servidor. E isso aumentou, claro, o nível de processamento com o menor espaço possível. Então, por exemplo, problemas como a ventilação, elas são tratadas de outra forma, né? Agora eu ventilo 16 servidores, enquanto eu precisava de energia para ventilar um só, né? E aí chegamos nos servidores de Blade de hoje em dia, onde ele já é muito mais tecnológico. Você pode trocar cada servidor sem desligar os outros. Por exemplo, nesse caso, aqui tem 16, então você poderia trocar um sem desligar os outros 15, né? É o hot swap. Então, eles já estão muito mais tecnológicos. E por que se desenvolveu isso, né? Imagina que antigamente você tinha um servidor para cada aplicação. Um servidor para rede, um servidor para armazenamento, um servidor para computação mesmo, né? Para tratamento de dados. E isso você conseguiu reunir em um único servidor, que é, no caso, o servidor Blade. E aí eu preciso trazer um outro parâmetro que o Elcio colocou, que é a hipervisão, que na definição da TI ele é só um pouquinho diferente. Qual que é a definição da hipervisão na TI? Quando você tem a virtualização dos ativos, ou seja, quando você tem aquelas máquinas virtuais, o que antes de você ver, antes de você visualizar, a rede, a internet, ela cria uma visão para proporcionar que o usuário consiga enxergar. Então, como o servidor virtual ele cria essa visão, isso é chamado de hipervisão na TI. E o termo da hiperconvergência, ele une das duas palavras, né? Da convergência, que é a união que a Blade faz de reunir em um único objeto, em um único servidor, a computação, o armazenamento e o hipervisor, tudo num só. Por isso que ele é chamado de hiperconvergência. Assim como essa imagem nos mostra que, tradicionalmente, como ainda é feito na maior parte das empresas, né, existe um servidor para cada um. Então, vamos dizer que cada caixinha dessa é um servidor. Já numa empresa que requer um tratamento de dados maior, com um processamento de dados que ele não possui tanto espaço físico, né, para alocação de racks, eu já tenho uma estratégia convergente. Agora, quando eu preciso de um processamento de dados gigantesco, quando eu tenho uma análise de um banco de dados de milhões de gigabytes ali, eu já preciso de uma estrutura hiperconvergente, que aí seria muito mais efetiva, né? É mais ou menos isso, Fábio, a definição da hiperconvergência. Já tratando disso, vamos conversar um pouquinho sobre soluções do mercado e como você imagina que as empresas elas se alocam nesse mercado da hiperconvergência. Legal, Luiz. Poxa, bem interessante essa conceituação tua, né? Hoje, quando a gente escuta falar em hiperconvergência, normalmente a gente acaba indo, né? O que vem na nossa cabeça, né? É a TI, né? É isso que o Luiz colocou tudo, né? Mas para que isso serve, né? Para que eu vou colocar tudo junto, né? Só para economizar espaço, para utilizar
melhor a capacidade de processamento, a capacidade de armazenamento, ou eu posso fazer mais com isso, né? Hoje, né, a gente pega aqui nesses 3 níveis, né, a gente tem essas plataformas, né, a gente tem o hardware, né, que o Luiz bem conceitou para a gente, nós temos alguns fabricantes aí de mercado, né, a gente colocou aqui, por exemplo, 2 exemplos, né, o Pivot3, Nutanix, né, que são grandes fabricantes, então, ou seja, quando você escuta falar desses caras, assim, está relacionado, vamos dizer assim, não necessariamente, não especificamente, mas é assim, está muito relacionado ao hardware, né? Ou seja, a parte né, dos servidores, os blades, esses servidores hot swap, né, que hoje na maioria dos data centers utilizam, né? Aliás, o metrô de São Paulo fez uma aquisição no SME3 de alguma coisa muito nessa linha, né? E o CCOX, né? Também a especificação do CCOX é exatamente isso, é um ambiente hiperconvergente, né, de altíssimo nível, de altíssima disponibilidade, né, disponibilidade de Tier 4, que hoje nós temos, se eu não me engano, são 2 data centers no Brasil que a gente tem, né, um público e um privado. A gente tem, para isso, né, a gente precisa ter, vamos dizer assim, o software de virtualização, software de banco de dados, né, quando a gente escuta falar de VMware, né, de VM, de Oracle, né, a gente está falando disso, né, e acima disso você tem as plataformas de gerenciamento desse ambiente hiperconvergente, né, que a gente já tem a Microsoft, novamente aqui no Nutanix, né, também tem produtos nisso, mas o que eu queria chegar é o seguinte, né, é em cima disso, né, o Elcio falou lá no começo, né, plataformas multipropósitos, né, falar, bom, beleza, né, colocar todos os dados juntos, isso para mim é bit, né, 1 e 0, né, palavra, hash e tal. Mas o que são? De onde vem isso, né? O que eu faço, né? Como é que eu orquestro isso, né? E essas plataformas multipropósitos, né, hoje, né, tem a Microsoft, naturalmente, tem para N setores, né? Mas aí, pensando aqui na missão crítica hoje, né, vamos dizer assim, em serviços, em transporte de massa, que é muito o nosso objeto aqui, né, tanto pensando sobre trilhos, como sobre pneus, em aeroportos também. Hoje a gente tem assim, 2 plataformas de mercado que são muito interessantes. É o Sinfia, da Cognite, que coloca tudo, né, congrega tudo que você tem de dado em relação a esse ambiente interno e externo, de forma direta e indireta, e o Mission Control da Genetec, né, que são coisas muito interessantes, plataformas muito interessantes, né. Aqui, Luiz, eu queria pensar nas aplicações práticas, né, a gente colocou um slide aqui, eu queria discutir com vocês, pensando assim, né, hoje, né, a gente tem dentro, né, por exemplo, você pega aqui, acho que todo mundo, o ambiente aqui para nós deve ser conhecido, né, vamos pensar num aeroporto ou numa linha de metrô, pega numa estação, no centro de controle ou numa linha, né, você tem ali vários atores conhecidos, né, que a gente está acostumado a vê-los conectados e trabalhando entre si, né? Aqui, por exemplo, o grupo, né? Aquele grupo da Telecom, né? Os sistemas de multimídia, o sistema de comunicação de dados e comunicação de voz, sistema de controle de acesso, sistema de vídeo monitoramento. Você tem aqui os IoTs, né, e os ativos, por exemplo, os sensores de elevador, de escada rolante, sensor de bomba, sensor de funcionamento de uma porta de plataforma, o sistema de sinalização, que é um negócio bem específico, mas que pode ser muito influenciado, né, e pode trazer muita informação. Os sistemas auxiliares de energia, que a gente está acostumado, e aqui embaixo são as coisas novas aqui, né? O sistema de RH, por exemplo, né? RH de um operador, né? Por exemplo, RH da CPTM, RH da companhia do metrô, RH do metrô Rio, né? Isso não traz informação relevante para nós, né? Por exemplo, o operador que vai conduzir aquele trem naquele determinado período naquela linha, né? O que o RH dele diz, né? O que o RH diz daquele cara que teve uma carga horária acima daquilo que ela não é recomendada, né? E isso pode, por exemplo, dar um warning para ele, né? Um aviso, né? Para o supervisor de linha, né? Fala assim, esse operador ele está sobrecarregado, então assim não é ideal que ele opere determinados equipamentos de missão crítica, né? Sistema de meio de pagamento, né? Hoje a gente tem Metrô São Paulo também, né? Mais uma vez, né? A Secretaria de Transportes Metropolitanos como vanguarda, né? Trazendo o sistema lá, o top, né? Ou seja, né? Arrecada isso, vai para onde? Onde divide esse dinheiro? Onde é que o cara comprou bilhete? Onde é que ele catracou? Onde é que ele passou, né? Isso não traz dados para a gente. Outros modais, né? O cara que está andando no ônibus, né?
mapas, né, o comportamento dinâmico do Google Maps, do Waze, redes sociais, né, redes sociais, informações que tem nas redes sociais, e os diagnósticos de manutenção, que o Elcio bem colocou lá atrás. Por exemplo, você estava monitorando um motor de determinado equipamento, esse motor ele apresenta uma variação que indica potencial de falha, né? Ô Elcio, fala um pouquinho, cara, o que você acha? Como é que você acha que isso aí, por exemplo, além de que a gente vê no dia a dia, como é que você acha que isso aí podia trabalhar como uma orquestra? Né, tocando a mesma música, né, e todo mundo contribuindo aí para dar um molho, um colorido melhor, né? O que você acha que poderia existir de vantagem, né? E... Esse ano, em setembro, vai haver em Los Angeles o 28º Encontro Internacional de ITS. E eles estão discutindo também lá dentro a hiperconvergência para as aplicações em ITS. Por quê? Porque você consegue, com essas novas tecnologias, de maneira mais segura e de maneira mais barata, isto é, mais acessível, trabalhar com os dados e criar a sua arquitetura de operação. Tá certo? Essa é a... Então, por isso que a gente está falando de hiperconvergência, porque toda essa tecnologia, ela vem ajudar a quem tem que trabalhar com muitos dados. Então, se você trabalhar com, por exemplo, vou pegar aqui a bolinha de energia, aqui. No caso específico de Los Angeles, a mensagem é: eu quero trabalhar com energia verde. Estão lá com painel solar, com eólico, com despacho por bateria, etc., tentando evitar emissões. Então, cada empresa vai ter a sua... Agora, se você trabalha com dados, trabalha com diferentes fontes energéticas, com diferentes valores de energia durante o dia, com diferentes com diferentes dispositivos para trabalhar. Você tem toda essa informação. Como o pessoal de energia vai trabalhar para economizar ao máximo energia na sua operação? Você usa toda essa capacidade de trabalhar com um storage grande, com o Data Lake, com os servidores já enxutos que fazem toda a parte de transmissão de dados, recepção de dados, dentro do mesmo servidor, como explicou o Luiz. Então, essas tecnologias, elas permitem que seja mais acessível você criar essas aplicações quando você vai usar muitos dados. Eu peguei a bolinha energia, a bolinha serve para qualquer outra informação. No conceito ITS, você pode trabalhar de uma maneira... no conceito ITS, você trabalha com multimodal. Em termos de transporte, você tem o aeroporto, está chegando o ônibus, está chegando o metrô, está chegando avião, tá certo? Você tem um problema meteorológico, você vai ter um problema... Você tem tudo isso gravado historicamente. Então, todas essas informações para o gestor, no caso específico, vamos falar agora de transporte de passageiros, você tem uma infinidade de informações que, na prática, você arquiteta a sua solução de maneira muito mais fácil usando a hiperconvergência. Por isso que esse tema que você trouxe, Fábio, eu acho fundamental, eventualmente a gente possa aprofundar, tá certo? Mas é o que está acontecendo no mundo inteiro. Você consegue trabalhar com mais dados de maneira mais prática, com configurações da hipervisão, que hoje você tem um hipervisor na parte de TI, que é a maneira de você enxergar o que está acontecendo em diferentes camadas. Né? Mas com os conceitos de hiperconvergência, nos projetos, nos designs atuais, você gasta menos energia com o seu data center e você tem mais facilidade de criar suas aplicações, tá certo? Então, se o controle de acesso é importante para o teu problema, para a tua operação, para o seu gerenciamento, você vai ter a parte de controle na sua máquina, você vai ter aquelas informações vindo ela de onde for. E isso, com a hiperconvergência, facilita a operação,
facilita a manutenção, facilita trabalhar com muitos dados. O data center, acho que da Globo, para fazer a contagem de votos do Big Brother, com certeza utilizou hiperconvergência. Porque não dá para você trabalhar com tantos dados ao mesmo tempo num espaço tão curto. Tá certo? Então, eu considero uma natural resposta dessas grandes empresas de tecnologia você trabalhar, oferecer para o mercado a hiperconvergência, porque o mercado precisa disso. E quem souber usar, vai ser novamente mais competitivo. E dentro dos conceitos, né, novos, a partir do uso disso, você mantém sempre o esforço de estar atualizado e desenvolvendo as aplicações específicas para os seus problemas. Tá certo? Eu acho que é muito bem-vindo toda essa tecnologia, Fábio. Legal. Uma coisa assim, Luiz, só dar um exemplo para você aqui comentar. Digamos, por exemplo, né, você tem uma linha ferroviária, né, CPTM, pegar como exemplo, né? E por que a linha ferroviária? Porque a linha ferroviária é mais fácil de... Você tem aqueles painéis, né? Aqueles painéis, por exemplo, as houses de sinalização, tal, enfim, que são gabinetes, às vezes de aço inox, tal, e você pode ter, por exemplo, ali um dispositivo, né? O Elcio colocou de controle de acesso, né? Que você trava e você fecha aquilo e você pode dar o acesso em função do cara que vai fazer uma manutenção, de uma ordem de serviço, tal. Digamos que você tem uma empresa subcontratada, né, para que você faça a manutenção do seu sistema de sinalização na linha X. E aí aquele funcionário, né, o Fábio, por exemplo, o Fábio é o técnico que faz manutenção naquele trecho de linha, e o Fábio ele está em férias, né, e o RH registrou férias dele. Se alguém pega o crachá do Fábio, por exemplo, né, que está de férias e vai até um gabinete desse e tenta abrir, né? Isso, por exemplo, seria um exemplo, uma situação prática de que ele perderia aquele acesso de imediato, sem precisar de uma série de pessoas fazendo intervenção. Correto? Que você vê, como é que você vê isso, Luiz? Esse tipo de coisa. O que você acha que traria, na tua opinião, de benefício, cara, para... Bom, na verdade você já exclui uma série de burocracias que precisariam, né? Por exemplo, eu não precisaria da liberação do acesso daquele funcionário para o chefe dele, para o chefe do chefe, que muitas vezes acontecem, né? Às vezes o cara ele poderia muito bem, se a ordem de serviço está aberta para ele prestar o serviço, para ele prestar aquela manutenção naquele determinado horário. Se o crachá não bater, o armário não precisaria liberar, né? Isso daí tudo poderia estar integrado na rede e controlado por um servidor de hiperconvergência que esteja atribuído com a hiperconvergência também. Os exemplos são muitos, né? E eu só queria completar um pouco do que o Elcio falou. Antes da internet, quem era rico era quem tinha o ouro, né? Quem tinha uma maior lastro de ouro eram países ou pessoas ricas, né? Hoje em dia, quem tem dados são as pessoas ricas, né? Você pode ver que os maiores milionários aí são quem conseguiu coletar a maior parte de dados das pessoas. E hoje em dia, nós vivemos a era dos acumuladores de dados, né? Porque nós produzimos bilhões de terabytes e não conseguimos processar quase nada. Pode ser que daqui as nossas próximas gerações consigam processar muito mais e tenham mais informações para verificar. Eu gosto muito de um exemplo de que o que nós temos no celular hoje em dia, o Bill Clinton, que nem faz tanto tempo que era o presidente dos Estados Unidos, não tinha de informações para ele tomar uma decisão. E nós estamos falando do país mais rico do mundo, né? Bom, era mais ou menos isso que eu queria comentar para esse slide. Legal. Essa questão de dados versus informação é um negócio bacana, né? Hoje nós temos muitos dados disponíveis mesmo. Nós temos dados, tudo é sensorizado, né? E tudo você consegue, né? Tudo ele te disponibiliza, né, em algum data lake qualquer dado que você precisar, né? A questão é como você converter isso em informação, né? Até nesse exemplo aqui, acho que para a gente avançar também para o final, a gente vê, né? Esse aqui é o exemplo de uma plataforma, né? Aqui a plataforma é o Mission Control da Genetec. A gente vê que a gente tem algumas câmeras, né, aqui, mas a gente tem muitos gráficos, muitos dashboards, né? É um dashboard.
Hoje, né, por exemplo, o metrô de São Paulo hoje está indo para um projeto de 5.000 câmeras, né? Não faz sentido você olhar 5.000 imagens dentro do CCO, né? Não dá para fazer. Então isso tem que, isso é você pegar e olhar o dado cru, né? Hoje a gente, na insegurança, a gente não trata a câmera como um dispositivo de filmagem, de captação de imagem. A gente chama ele de dispositivo de coleta de dados, né? Ou seja, aquilo tem que te dizer alguma coisa, né? Você vai olhar os dashboards, vai acompanhar as curvas e vai ver onde é que aquilo traz uma normalidade. Indo para o final aqui, pessoal, para a gente terminar bem no horário, né? São mais 3 slides que a gente tem, queria comentar com vocês, né? Eh, uma coisa legal que a gente pode usar, né, como, vamos dizer assim, dessas plataformas, né, multipropósitos, né, por exemplo, se você tem uma correlação de dados e que te diz aquele dado te diz alguma coisa, né, por exemplo, uma porta de trem que está demorando para fechar, que ela está tendo uma sobrecorrente no motor, está aquecendo alguma coisa, tal, então fala assim, cara, eu preciso tirar esse trem de serviço e dar uma manutenção nessa porta, né? Você pode criar um procedimento, né, padrão, isso dentro dessas plataformas de mercado, né? E que você cria isso aqui de uma forma muito simples e que você associa uma, uma correlação de dados que te traduz uma informação a um procedimento que você tem que fazer. Né? Por exemplo, né, uma situação que a gente vê no nosso dia a dia, né, o usuário, né, daqui a pouco isso vai acabar, porque nós vamos ter porta de plataforma em tudo, mas no metrô, né, na CPTM ainda não, tal, em outros projetos não, mas o usuário invadiu a via, né, que eu tenho que fazer? Eu tenho que avisar o operador, tenho que fazer um slowdown, eu tenho que espapear a via, eu tenho que desligar a catenária, o que eu tenho que fazer, né? Você pode associar isso a um procedimento, né? Agora sim, o usuário pulou na via, você tem um alarme só de uma linha, um cruzamento de linha, né? Do usuário ali, ou você tem uma confirmação visual, uma série de dados que fala, não, efetivamente o usuário invadiu a via, ele está pondo em risco a vida dele e a vida de outros do sistema. Você inicia um procedimento desse que pode fazer uma série de coisas manuais e automáticas, né? Em função do que você quer fazer, e te dá uma coordenação mais efetiva na operação, tirar a ansiedade do nervoso, né, do operador de ter que tomar uma decisão, né, dentro do centro de controle ou numa SSO ou em algum lugar que possa fazer com que o cara pule uma etapa ou ele esqueça de fazer alguma coisa no procedimento escrito, né? E que você consiga elimina, né, erros, interpretações, né? Às vezes o cara ali lê o negócio, eu tenho que fazer isso, apertei um botão, não era esse, era outro. E acaba fazendo com que você tenha uma auditoria ali, vamos dizer assim, quase que instantânea desses processos, né? E você consiga controlar e orquestrar tudo isso, né? A gente trouxe aqui, pessoal, 2 exemplos muito rápidos, né, do que coisas podem influenciar um sistema. Primeiro, o sistema de transporte urbano, né, a gente colocou aqui um trenzinho aqui da frota M, lá do monotrilho, né, e o que pode influenciar, por exemplo, né, a questão, né, fala assim, eu tenho o meu carrossel rodando, eu tenho o meu planejamento de demanda, mas, por exemplo, acabou um jogo, né, isso acontece, por exemplo, lá na estação Itaquera, né, ou na própria estação Barra Funda, né, que você tem estádios com grandes volumes. Hoje, na estação São Paulo Morumbi também, você tem grandes volumes de deslocamento de passageiros para a estação em determinado momento do dia por uma questão pontual, né? Você não tem, eventualmente, né? Ontem tivemos um jogo no estádio do Morumbi, se 60.000 pessoas, vamos dizer assim, se a gente tem 10.000 carros estacionados, né, significa que 20.000 pessoas estão de carro ali, 10.000 estão de ônibus, 30 vão para o metrô. Né? E aí, como é que eu consigo escoar esse pessoal? Eu consigo escoar, eu tenho que tomar uma precaução para entrar, né? Questão climática, né? Hoje tenho mais trânsito, eu tenho um problema de inundação prevista, como é que eu vou fazer? Eu tenho que implementar um PAES, eu tenho que deixar isso pronto, né? Eu tenho uma superlotação aqui, né? Aqui eu peguei uma foto, nós pegamos uma foto aqui do Transmilênio, né? No sistema de ônibus, porque eu tenho um problema, eu tenho uma super demanda aqui, então isso pode influenciar no outro modal, um excesso de trânsito, um início de aula, volta às aulas e o comportamento dinâmico da sociedade também, né? Tudo isso aqui, né? Você pode interferir, né? Pode interferir no teu planejamento de demanda aqui na forma dinâmica. Isso aqui não é uma coisa, são coisas que acontecem, que têm um comportamento padrão
mas que podem mudar. E ao contrário também, você tem uma emergência, uma situação de falha no teu sistema que você precisa que os outros modais, ou que o trânsito, ou que a CET, ou que seja o que for, né, pensando aqui em São Paulo, né, a gente acaba dando perdão para os nossos colegas que estão nos acompanhando, que não são daqui da capital, a gente às vezes tem uma mania de dar os exemplos aqui do que a gente vê no dia a dia, né? Mas e você ter, de fato, você precisar de um socorro, da CET, alguma coisa, porque você tem uma emergência, você tem uma falha, né? E por fim aqui, né, nos aeroportos, né, os aeroportos também são, pensando em transportes de passageiros, né, você também tem uma dinâmica muito específica, né, uma situação que você tem que ter controle de fila, você tem que ter espaçamento, você tem que ter o escoamento naqueles canais de inspeção chatos pra caramba, ninguém quer ficar ali, você pode ter atraso de aeronave, você pode ter replanejamento de frota, você pode ter uma ameaça de bomba, você pode ter uma aeronave que está chegando, o comandante reportou uma emergência médica, você precisa reposicionar essa aeronave para socorrer aquele paciente, né, aquela pessoa que está enferma, né? Então tudo isso hoje, né, a hiperconvergência e a hipervisão, né, ela traz de benefício, né? No final do dia, né, o que a gente quer com tudo isso? Falar, legal, colocar tudo numa tela só, é bonito, o gráfico para cima e para baixo, um monte de coisa legal, é bonito. Só que isso não é suficiente. O que nós precisamos é que isso seja usado de uma forma coerente, adequada, né, e que traga, de fato, resultados operacionais melhores para nós, né? Acho que esse tem que ser o objetivo das engenharias, esse tem que ser o objetivo dos especificadores, esse tem que ser o objetivo dos fabricantes de tecnologia, esse tem que ser o objetivo das empresas que operam, que compram, e na minha visão, né, na nossa visão que a gente vem debatendo aqui, e acho que eu queria já concluir dessa forma, né, a gente entende que a única forma de a gente fazer isso ser efetivo é uma colaboração entre todos os setores, né, colaboração técnica mesmo, né, entre as academias, entre os fabricantes, entre os consumidores de tecnologias, né, por exemplo, como o Metrô São Paulo, CPTM, Metrô Rio, Metrô Bahia, CCR, né, que são consumidores dessas tecnologias, os aeroportos, né, de tal forma que a gente consiga construir coisas que sejam sustentáveis, né, coisas que sejam, usar a tecnologia, usar o que tem, porque tem, hoje a gente tem coisa, é tentar construir isso e ajustar aquilo que tem no sentido que faça sentido e traga benefício para a sociedade, né. Eu queria abrir rapidamente aqui, nós já estouramos o tempo em 3 minutos, para o Luiz e para o Elcio fazerem os comentários finais. Depois eu só queria colocar um desafio para todos nós aqui e já devolver a palavra para a nossa presidente, Silvia Cristina. Elcio, começar por você, meu amigo. Primeiro te agradecer, cara, muito obrigado, sempre uma honra, viu, Elcio, debater com você, eu aprendo muito. Eu queria Todas falar as nossas mais. conversas eu aprendo muito, cara. Muito obrigado. Eu poderia ficar falando muito mais aqui, talvez porque eu fale muito, e com as mãos, assim, porque eu sou italiano. Mas eu só queria dizer o seguinte, Fábio, o assunto ele é pertinente e oportuno, tá certo? As tecnologias estão evoluindo para ajudar tudo que você falou, a questão da operação. E para a segurança, para o conforto do passageiro, tá certo? Então, o assunto é pertinente, eu acho que ele pode ser aprofundado. Gostaria muito de poder aprofundar esse assunto, mas eu acho que foi muito bem escolhido, foi pincelado, o Luiz colocou muito bem a questão da tecnologia e você, Fábio, das aplicações. Queria agradecer a Silvia, agradecer a EAMESP, em nome do IDESC, em nome da ABM, esse convite, e certamente fico à disposição. Muito obrigado. Luiz. Bom, gostaria de agradecer também a oportunidade de falar um pouquinho, de dividir um pouco o conhecimento e agradecer a Silvia, a EAMESP, o CONFEA, o CREA e a Multa pela oportunidade de conversar sobre isso. E só como último recado é que, na verdade, essa palavra que, como alguns amigos brincaram, dá até dor de cabeça só de pensar, é só uma ferramenta para alcançarmos objetivos que a gente conseguiria alcançar. Eu também quero agradecer, pessoal, vocês mais uma vez, agradecer a todo mundo que está com a gente até agora, né? Público, Silvia, público feminino hoje, hein? A gente, né? A sua
Acho que você está com o microfone mutado, Silvia. E fiel. Fiel. E agradecer a todos, agradecer a IAMESP, que nos permite, que nos abre esse fórum de discussão, agradecer a parceria nossa, muito próxima, né, do CONFEA, do CREA, da Mútua, as nossas empresas parceiras que viabilizam, né, a participação, nos ajudam a viabilizar esses eventos, né? E eu queria, Alexandre, se você me permite, meu amigo, desafiar vocês, né, todos vocês, que a gente inicie, né, um grupo, discutisse um pouquinho antes da gente começar com os amigos, um grupo de discussão na IAMESP, né, um fórum de discussão, né, um grupo que a gente possa ter participantes, consumidores de tecnologia, fabricantes e as academias, né? E as academias, de forma que a gente possa pensar em soluções práticas, trazer algumas coisas, desafiar os fabricantes, desafiar as academias, né? E para a gente justamente endereçar os problemas, né? E as melhorias que a gente pode trazer para o mercado, trazer para o nosso setor. É isso. Alexandre, eu devolvo para você ou para a Silvia? Eu só quero dizer muito obrigado, já que vocês mencionaram aí meu nome, obrigado de novo, mas os agradecimentos finais eu deixo para o Alexandre, que se empenhou muito em trazer vocês. Eu agradeço a todos realmente, mas o Alexandre, eu quero que ele feche isso aí, que foi um trabalho bastante dedicado dele. Obrigada a todos. Beleza. Obrigado, pessoal. Foi um tema bem interessante. Podemos sim, Fábio, continuar essa discussão aí posteriormente, montar esse grupo. Não sei se a gente monta um grupo do WhatsApp para o pessoal postar notícia e comentar, mas a gente dá uma pensada nisso aí. Gostaria de dar mais um recadinho aqui, né? Que essa live foi gravada, vai ser disponibilizada no canal da IAMESP no YouTube. Posteriormente, todos terão acesso, aqueles que se inscreveram e não conseguiram participar. E deixar já de antemão aqui o convite para a 28ª Semana de Tecnologia, que vai ocorrer em setembro. E dizer também que no mês de abril a gente já está com 2 lives engatilhadas para poder realizar. Em breve a gente solta aí os detalhes, o tema, os palestrantes, para continuar essa divulgação aí das atividades técnicas, né, do setor metroferroviário para toda a nossa comunidade. É isso, boa noite, ótimo descanso para todos, a live foi bem interessante. Muito obrigado, pessoal. Abraço a todos, pessoal, nossos contatos estão aqui, a gente está à disposição e também, principalmente através aí dos contatos da IAMESP e tal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vamos continuar conversando sobre isso, que é negócio interessante. Beleza, obrigado. Abraço, Tchau. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, bom descanso a todos. Obrigados que estiveram com a gente. Boa noite. Boa noite. Deixa eu encerrar a gravação. Boa noite.